Irmãos, coisa maravilhosa é pertencer ao Senhor, saber que nele a gente pode confiar, saber que Deus é real, Deus é fiel. Este texto que nós lemos aqui de Mateus 21, de 1 a 11, fala do chamado Domingo de Ramos. Foi um domingo como este que nós estamos vivendo hoje, o domingo que precede a Páscoa. No próximo domingo, nós estaremos celebrando, comemorando a ressurreição de Jesus, o domingo da Páscoa. Então, esta foi a última semana de Jesus antes da sua ressurreição, da sua morte e ressurreição. E Jesus vinha anunciando aos seus discípulos o que aconteceria. Nos textos que antecedem, nos evangelhos, ele estava como que indo para Jerusalém, olhando para aquela meta, sabendo tudo que aconteceria com ele, e ele estava firme com este propósito. Neste texto, ele, próximo de Betfagé, um pequeno povoado antes de Jerusalém, ele parou e falou para os discípulos: olha, vão adiante, tem uma jumenta com seu filhote, desprende ela e traze-os aqui. Se alguém perguntar o que vocês estão fazendo, diz: o Senhor precisa deles. E assim foi. E colocaram as vestes sobre a jumenta e Jesus assentou nesse burrinho. E Jerusalém tem umas montanhas em volta, então quem vai chegando vai vendo a cidade um pouco mais abaixo desta montanha. E era um domingo que precedia, a Páscoa. Então os judeus viajavam muitos quilômetros, alguns de outros países, para se reunir, porque a festa da Páscoa era uma festa muito concorrida, ia muita gente. Então a cidade já estava cheia. E este povo que acompanhava Jesus começou a cantar, começou a dizer: glória a Deus nas alturas, hosana ao filho de Davi. E alguns pegavam as suas túnicas, os seus mantos, colocavam, fazendo um tapete, outros cortavam ramos de árvores e fizeram aquele caminho para o rei passar. E tudo que eles falavam, hosana, é um louvor ao rei, ao filho de Davi, é uma menção a Jesus como Messias, um reconhecimento dele como o Cristo. Então, aquele momento foi um momento de muita alegria. E imagino o coração e a mente de Jesus, conhecendo as contradições do ser humano, sabendo de tudo o que o esperava. Mas a palavra de Deus estava se cumprindo ali, porque o profeta de Zacarias fala de chegando, montado, acho que não é Zacarias não, é outro profeta, mas o profeta fala dele montado, humilde, não num cavalo branco de guerra, um cavalo de batalha, mas num jumentinho, o rei se chegando
para o seu povo. Então, a palavra de Deus estava se cumprindo em Jesus. Porém, aquele povo não tinha toda a consciência do que se passava. Eu pensei da gente fazer uma pequena reflexão sobre aquela semana de Jesus. Este foi o domingo. Então, Jesus entra em Jerusalém, caminha, e depois ele se retira, e o povo, quando chegou aquela procissão, né, aquele grupo de Jesus montado no burrinho, e perguntaram, mas quem é este? Estes que perguntaram eram judeus que tinham vindo para a festa. Os de Jerusalém já sabiam quem era Jesus, mas aqueles judeus estrangeiros que estavam lá perguntaram, quem é esse? Esse é Jesus de Nazaré. E nesta semana, foi uma semana intensa, fortíssima. Jesus se retira, ele não dorme em Jerusalém, e na manhã seguinte, ele levanta, ele estava em Betânia, e na casa de Marta, Maria e Lázaro, e ele vê uma figueira e vai lá procurar um fruto, e não tinha fruto, e ele amaldiçoa, ele declara sobre aquela figueira uma palavra, nunca mais coma alguém fruto de ti. E ele entra em Jerusalém, entra no templo e expulsa os vendilhões do templo. Então, imagina, o templo ele tinha aquela casa que era de acesso exclusivo dos sacerdotes, e tinha um enorme pátio e vários alpendres, várias coberturas, varandas e locais em volta, e aquele pátio enorme, e naquele pátio estavam pessoas cambiando, vendendo, trocando dinheiro, porque as pessoas compravam animal para fazer o sacrifício e trocavam moeda, muitas mesas de cambiadores, e Jesus pegou um chicote e, indignado, expulsou os vendilhões do templo, derrubou aquelas mesas, espalhou aquelas moedas para tudo quanto é lado, e foi uma coisa chocante, absurda aos olhos daquele povo, mas ninguém fez nada. O templo, ele tinha guardas, tinha autoridades, ninguém fez nada. E ele expulsou os vendilhões do templo. Nós estamos num período da igreja, um período difícil. Creio eu que nós estamos nos últimos dias e que esse nosso tempo, ele é paradoxalmente muito sério, muito forte, muito difícil, muito crítico e ao mesmo tempo muito glorioso. Creio que aquele momento do Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor, citando os Salmos, era sim um momento, ao mesmo tempo glorioso e muito difícil. E a igreja está experimentando isso. Diz lá em 1 Pedro 4,17, o juízo começa pela casa de Deus.
Então Deus está expondo, permitindo vir à tona os desmandos, os desvios, os pecados, as misérias da igreja, dos homens, das mulheres, das pessoas da igreja. E Deus, ele não tem gosto nisso, em apenas expor pessoas. Ele disciplina, ele fala, ele avisa, ele exorta 1, 2, 10 vezes. E ele protege, ele guarda e ele livra do mal. Mas tem uma hora que a proteção, o livramento, Deus não sustenta, porque ele não é conivente com o mal, com o pecado. Tem uma hora que ele tira a proteção e o inimigo pega e joga tudo no ventilador para enlamear, desqualificar, escandalizar a palavra. E Deus permite tudo isso porque é uma prova para a igreja. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Essa atitude de Jesus na segunda-feira, ela gerou uma reação violenta por parte dos líderes. Eles que já estavam pensando em levar Jesus à morte, decidiram, começaram a se organizar para matar Jesus. Tomaram essa decisão. E na terça-feira, os discípulos viram que aquela figueira que Jesus declarou: nunca mais coma fruto de ti, ela estava seca. E eles disseram: mestre, a figueira secou. E ele falou: se vocês tiverem fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: sai daqui e vai para lá. E nessa terça e quarta-feira, Jesus pregou coisas muito fortes. Parábola do reino, várias parábolas do reino, dos céus, aquela que o rei dá uma festa do casamento do seu filho, e os convidados não vêm, ninguém quer, todo mundo faz pouco caso. E o rei então manda: vai pelos campos, pelos valados, vai pelos cantos da cidade, e traz e enche a minha casa. E todas aquelas parábolas, elas eram de certa maneira uma coisa de forte impacto sobre os judeus. A figueira representa Israel. Israel entrou a partir daquele momento da sua cegueira espiritual, da sua rejeição, como diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o povo de Israel entrou num período de cegueira, de endurecimento espiritual e de secura. E todo o embate que se instalou ali naquela terça, naquela quarta-feira, Jesus pregando no templo, falando aquelas parábolas, foi fazendo crescer o ódio daqueles líderes e a determinação de prender e matar a Jesus. Na quarta-feira, Judas fez um acordo, recebeu 30 moedas de prata, mais uma profecia se cumprindo. E resolveu
combinando com os líderes judaicos como trairia e o entregaria. Na quinta-feira, Jesus fala para os discípulos: olha, vai até a cidade, segue uma pessoa com cântaro, e onde ela entrar, fala com o dono daquele lugar que eu preciso de um local. E assim os discípulos fizeram, prepararam o lugar, o cenáculo, e ali naquela quinta-feira ele tomou a Santa Ceia. Os judeus comiam o cordeiro pascal na sexta, mas Jesus estabeleceu a ceia na quinta. Na quarta-feira, na casa de Maria e Marta, Maria pegou o vaso de alabastro, quebrou e derramou o nardo puro sobre a cabeça de Jesus, sobre os pés de Jesus. E os discípulos falaram: que desperdício, um perfume caríssimo desse, 1 ano de salário, devia ter vendido e dado aos pobres. Entre eles, que criticaram o ato de Maria, estava Judas falando isso. João faz um comentário que ele falou isso não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque ele é quem tinha a bolsa. Ele era o tesoureiro da parada. E ele fazia conta para poder afanar, tirar. E Jesus os repreendeu, dizendo: não perturbe essa mulher. Ela fez uma coisa boa por mim. Ela ungiu o meu corpo, me preparando. Jesus já tinha dito para os discípulos o que aconteceria. Ele já tinha profetizado. Mas é como se eles ouvissem, mas não escutassem. Eles entenderam, mas não entendiam. Os judeus estavam completamente cegos, esperando o Messias num cavalo branco, com um grande exército para derrotar Roma, para vencer. E é interessante porque alguns reis de Israel entraram em Jerusalém assim, com essa condição, aclamados. Jeú é um rei que entrou assim, com uma grande turba, falando, louvando o rei. Eles imaginavam, não, Jesus de Nazaré, sentado num jumentinho. Então eles achavam que a derrota que eles tinham sofrido, o jugo que eles viviam debaixo de Roma, o Messias tinha que vir para romper. Agora veja bem, queridos, o olhar de Jesus era: o meu reino não é deste mundo. E o inimigo que Jesus olhava não era a política, não era apenas o jugo romano. Jesus olhava e via o jugo do reino das trevas sobre a humanidade. O inimigo a ser vencido era o pecado, a maldição, Satanás, os demônios e a morte. E Jesus estava ali para vencer uma batalha, uma guerra final, total, radical. E imagina que aquele nardo que Maria derramou sobre o cabelo de Jesus, sobre os seus pés, ficou rescindindo. Jesus naqueles dias ficou muito perfumoso, muito cheiroso.
E nesse contraste de angústia, de sofrimento, na quinta-feira, ele pegou o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, é o sangue da nova aliança, que é derramado por vós. Tomai o pão e comei, tomai o cálice e bebei. Jesus já havia dito aos discípulos: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não pode participar do meu reino. Naquela noite, Judas sabia que ao sair daquela reunião da ceia, Jesus iria para o jardim do Getsemane. E Jesus falou para ele: o que você tem que fazer, faze-o. E Judas saiu e foi lá. E Jesus disse: esta noite todos vocês vão se escandalizar de mim, vocês vão me trair. E Pedro, muito confiante, muito seguro, disse: Senhor, se necessário for, eu vou contigo até a morte. De jeito nenhum vou fazer isso. E eles saíram, cantaram um hino, saíram, foram para o Getsemane, e lá, Jesus em agonia, em aflição, porque já começou a sentir a dor de ser o Cordeiro de Deus, de carregar os pecados de toda a humanidade sobre si, de receber o juízo do Eterno sobre ele. Ele se afastou um pouquinho dos discípulos e disse: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, porém a tua. E voltou e achou os discípulos dormindo. Irmãos, quando bate uma angústia, quando bate um peso espiritual, quando nós sentimos uma carga de guerra, de luta, de clamor, de intercessão, muitas vezes dá sono, dá vontade de se distrair, de fugir. E o que bateu nos discípulos foi um sono pesado. Jesus os acordou e pediu para eles: fiquem em oração, velem comigo. E foi orar novamente e falou as mesmas coisas. E retornou aos discípulos, e mais uma vez os achou dormindo, e depois repetiu uma terceira vez. Nesse meio tempo, a aflição de Jesus foi tal, diz lá no Evangelho de Lucas, que ele suou gotas de sangue. Na medicina é relatado isso, que em situações de extremo sofrimento, o ser humano pode suar sangue. Agora, o cabelo de Jesus recendia o perfume de Maria, o amor, a entrega, e as suas vestes já estavam salpicadas de sangue, porque o seu suor tinha sangue. E ele disse para os discípulos: agora vocês podem dormir. Porque ele na primeira, segunda e terceira vez disse: Pai, passa de mim este cálice. Quando a gente sofre, irmãos, quando a gente está no meio de uma luta, de um aperto, um momento difícil da nossa vida, quando a gente tem alguma responsabilidade,
quando a gente tem um problema a enfrentar, quando a gente tem um chamado de Deus, uma missão, quando a gente tem uma responsabilidade difícil de lidar, podemos pedir a Deus: passa de mim este cálice. É muito interessante a gente ver que neste momento, a vontade de Jesus era uma. Aquilo não era um jogo de cena, não era uma frase dita aleatoriamente. Aquela oração era a expressão do sentimento dele. Porém, a vontade do Pai era outra. Quantas vezes na sua vida a sua vontade é clara e é uma, e você vai a Deus e diz: Deus, eu não quero isso, eu quero aquilo, e Deus diz: mas a minha vontade é esta aqui, meu filho. A minha vontade é esta aqui, minha filha. E o impasse que você vive entre a sua vontade e a do Pai. E Jesus pode compreender muito bem o que é isso na sua vida, porque ele passou isso de uma forma extrema. Muitas vezes a gente pensa: como que Jesus vai compreender a minha luta, a minha guerra contra o pecado, se ele não tinha pecado? Mas ele era humano, embora não tivesse pecado, não tinha a natureza da queda do velho homem, ele tinha a sua humanidade, e tinha a sua vontade, tinha o seu querer, que era inspirado pelo Pai, pelo Espírito Santo, mas ele não era um robô automaticamente conduzido pelo Eterno. Ele tinha o querer dele. E ele pode entender muito bem tudo que a gente vive, os nossos paradoxos, as nossas contradições, os nossos impasses, as nossas lutas. Quando a nossa vontade é uma e a de Deus é outra. E veja bem, no caminho do cristão, Jesus disse que a porta é estreita, que o caminho é apertado. Na vida cristã, nós vamos enfrentar esse altar do Getsemane muitas vezes. Esta oração terminou com a frase: todavia, não seja feita a minha vontade, porém a tua. Este é o ponto divisor de águas, o ponto de inflexão, o ponto decisivo. Jesus se rende à vontade do Pai. E é interessante porque ele fez a mesma oração 3 vezes. Então, esses impasses, muitas vezes, na nossa vida, a gente não decide porque falou. A gente não decide porque, Senhor, eu não quero isso, mas seja feita a tua vontade. Não é só falar. Falar é importante. Tomar consciência do impasse é importante. Mas se decide quando a gente se rende. Se decide quando a gente se entrega. Se decide quando a gente escolhe fazer a vontade de Deus e não a nossa. E assim foi. Esse terceiro momento, Jesus falou para os discípulos: agora vocês podem dormir, porque agora está decidido.
E logo chegou Judas. Ele já estava no jardim do Getsemane, era noite. Todos eles tinham cabelos compridos, barba, túnicas. Judas chegou com os soldados e disse: olha, aquele a quem eu beijar é ele, prende ele. Porque não havia iluminação pública naquele lugar. Então, Judas saberia distinguir quem era o mestre. Ao longo dos evangelhos, Judas chamava Jesus de mestre, mas em nenhuma ocasião ele chamou Jesus de Senhor. Ele nunca chamou Jesus de Senhor. Chegaram os soldados, Judas, e Jesus diz, conta no Evangelho de João, que Jesus diz: a quem buscais? E eles recuaram e caíram. Os soldados caíram. Se levantaram e disseram: nós estamos aqui para prender Jesus de Nazaré. Ele disse: sou eu, deixai os outros livres. Judas foi lá e deu um beijo em Jesus. Jesus disse para Judas: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem. Prenderam Jesus e deixaram os discípulos ir embora. Isso era quinta-feira de noite. Aquela noite Jesus não dormiu. Foi levado para a casa de Caifás. Pedro e João, os discípulos, fugiram, se espalharam. Mas Pedro e João foram até a casa de Caifás. E João entrou porque ele conhecia pessoas lá da família do Caifás, e a pessoa da portaria deixou ele entrar. Depois Pedro ficou meio difícil de entrar, João foi lá e facilitou o acesso dele. No pátio, as pessoas, era frio, fizeram uma fogueira, sentaram ali em volta, e Pedro foi devagarinho, chegando e se aquecer no fogo. E uma serva lá disse: você é Galileu. Pedro: eu? Que isso? Você é Galileu, eu te vi. Ele nega. Naquele momento que Jesus havia dito para os discípulos que todos eles iriam traí-lo, se escandalizar dele, e Pedro disse: de jeito nenhum. Jesus falou: 3 vezes me negarás, Pedro. E esta foi a primeira. A serva falou, ele disse que não sou eu, não estava com ele, não. Depois um outro falou e disse: não, você é um cara que fala com esse sotaque aí de Galileu. Imagina, aqui no Brasil tem o pessoal do Sul, ou do Nordeste, ou de Minas, você vê o sotaque. O nosso sotaque dos cariocas, eles identificam logo. Você é Galileu, tem que esse sotaque aí. Ele falou: eu não sou eu. E o terceiro fala mais uma vez e ele diz: eu não conheço. Negou. Muito interessante, momento único, descrito somente no Evangelho de Lucas. Lucas escreveu o Evangelho, ele não era discípulo, ele não era apóstolo nos dias dos Evangelhos, né? E ele fez uma coletânea, pegando com Maria e com Pedro, detalhes. E este detalhe, só Pedro sabia.
quando Pedro negou Jesus a terceira vez, Jesus estava amarrado lá dentro e olhou para Pedro, no olho de Pedro, olho no olho, e o galo cantou. Imagina a dor, a decepção, o choque de Pedro. Eu traí o meu Senhor. Eu neguei 3 vezes. Diz a Bíblia que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Amargamente. Imagina aquela noite de quinta-feira. Na sexta, Pedro ficou, reuniu, foi junto com os discípulos, acompanhou o julgamento. Na sexta-feira, Jesus não dormiu, foi levado de manhã cedo, o julgamento, o povo pediu Barrabás no lugar de Jesus, e Barrabás era Bar Jesus. E Pilatos disse: vocês querem que eu solte o que é chamado rei dos judeus? Eles disseram: não temos outro rei. Vocês querem que eu solte Jesus chamado Cristo? Não. Imagina o sofrimento e a dor não só de Pedro, mas dos outros discípulos, de Maria, todo o sonho, toda a maravilha, os milagres, cura de cego, ressuscitação de mortos, toda a esperança indo embora. Imagina a dor de Pedro, sua culpa por trair o Mestre, o seu Senhor. Pedro havia declarado: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus foi sentenciado, foi escorraçado, tomou as chibatadas, sangrando, colocaram uma coroa de espinhos, carregou a sua cruz, e ele não estava aguentando carregar a cruz. E aí chamaram Simão e botaram a cruz lá nas costas de Simão para carregar. E lá no Gólgota ele foi crucificado. Eram 9h da manhã. E até meio-dia, todo aquele movimento, diz a Bíblia que ao meio-dia fez-se trevas sobre toda a terra. Escureceu tudo. E às 15h Jesus entregou o seu espírito e morreu. Imagina o sábado, ou aquela sexta-feira, José de Arimateia, que era um homem importante, foi lá e pediu ordem a Pilatos tirar Jesus da cruz, tirou, embalsamou, mas no cabelo de Jesus ainda tinha o perfume do nardo que Maria havia derramado. Aquele sábado foi o fundo de poço para tanta gente. Eles não enxergavam, eles não viam, eles não sabiam o que tinha acontecido,
e o que estava acontecendo. Então, a percepção deles era: acabou, foi-se a esperança de Israel. No domingo, Jesus ressuscitou. E a vitória dele foi completa. Venceu o pecado, venceu o mal, venceu o mundo, venceu as trevas, derrotou Satanás, carregou as nossas culpas. Então, toda aquela realidade de Pedro, da sua insegurança, da sua certeza, da sua traição, Jesus pagou um preço por você, por mim, por todos nós. Então, queridos, esta semana, considere como uma semana de reflexão, considere como uma semana de renovação, considere esses dias lembrando o que aconteceu com o seu mestre na segunda, na terça, quarta, quinta, sexta, domingo que vem vamos celebrar a Páscoa, a ressurreição de Jesus, a vitória total, radical, definitiva. Mas pense que toda a nossa miséria, nossos pecados, foi levado lá na cruz. Já não há mais culpa sobre a sua vida, porque o sangue de Jesus purifica você de todo pecado. Ele ressuscitou, ele vai voltar e nós o aguardamos. E aquele momento terrível da igreja, paradoxal, por um lado, Deus está permitindo, o juízo começa pela casa de Deus, permitindo vir à tona as fraquezas, as misérias. Por outro, Deus está trabalhando uma igreja gloriosa. Deus está santificando o seu povo. Deus está chamando você para o altar do Getsemane, entregar sua vida, sua vontade e fazer a vontade do Pai. E eu digo para vocês, serão dias difíceis, mas está para vir e não demora. Os dias mais gloriosos da igreja de Jesus na terra. Está perto. E Ele chama você para participar disso. Amém.